Olá, família querida! Sejam todos muito bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com cada uma, mas eu gostaria de te abençoar. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, a sua família e tudo o que você colocar às suas mãos essa semana vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre devocional. Muitas pessoas têm me perguntado como ler a Bíblia de uma forma que você consiga entender e você consiga praticar no seu dia a dia. Então hoje eu vou explicar como eu faço o meu devocional e vou te ensinar também para que você pratique e tire bons frutos, tire bons resultados desse momento aos pés do Senhor Jesus. Meu nome é Thaís e nós temos esse canal que é dedicado especialmente para mulheres e semanalmente a gente coloca um vídeo aqui para te ajudar a aproximar-se do Senhor Jesus. Então vamos lá? A primeira coisa é você separar um momento para isso. Nós sabemos que a comunhão com Deus, ela é 24 horas do nosso dia. Enquanto você está fazendo alguma coisa, você está ali em espírito falando com Deus. Mas o devocional, que é o momento que você vai ler a Bíblia, sentar e ouvir a palavra de Deus, deve ser um momento separado. Deve ser um momento que você vai deixar exclusivo para isso. Então, separe um momento do seu dia. Eu costumo fazer de manhã. Por quê? Quando eu leio a palavra de Deus de manhã, eu tenho o dia inteiro para meditar sobre ela, para que os momentos ali que aconteçam no meu dia a dia, eu me lembre daquela palavra e consiga colocar em prática. Então, se você puder, coloque esse momento de meditação na palavra de Deus logo de manhã. Se não é possível, coloque à tarde ou antes de dormir, mas tem que ser um momento entre você e ele. Você não pode estar fazendo outra coisa enquanto está fazendo essa meditação. Segunda coisa, você vai sentar e escolher o que você vai ler. Normalmente as pessoas abrem a Bíblia e o que caiu ela lê. Mas é muito melhor e muito mais proveitoso você ler as histórias bíblicas. Então, se você não tem costume de ler, abra os evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João e vai lendo as histórias. Então, pega uma história, fale, eu vou ler essa história. Sente e antes de começar a ler, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Peça a Deus discernimento, peça que Ele te guie. Aquela história não é só uma história. Da Bíblia nós conseguimos tirar vida. Então leia como algo que vai realmente te edificar. Então antes de ler, peça a Deus que te guie, peça a Deus que te ajude a conseguir entender aquela palavra. Depois de você orar, você vai começar a ler. Então o que eu faço? Eu leio a história. Leio palavra por palavra e começo a interpretar aquele texto. Então eu leio, se é a história, por exemplo, de Pedro que andou sobre as águas. Eu vou ler a história que ele estava no barco, que ele viu Jesus, ele pediu para sair do barco e andar sobre as águas e andou sobre as águas, enfim. Eu leio a história exatamente como está escrito. Eu leio palavra por palavra. Leio uma vez, leio duas vezes, e isso faz com que eu entenda o que está escrito ali, eu entendo a história. E nesse momento que eu vou lendo, eu consigo imaginar. Então eu consigo imaginar o barco, eu consigo imaginar as águas, eu consigo imaginar Jesus autorizando ele a sair do barco e andar sobre as águas. Esse é um dos exemplos de uma história que você consegue ler. Então, conforme você vai lendo, você vai imaginando e entendendo cada palavra que está escrito ali. Depois que eu já entendi o que está escrito, eu começo a encaixar essa palavra na minha vida. Eu penso, como que eu consigo aplicar essa história na minha vida? Como que eu consigo trazer essa história para o meu dia a dia? Como foi a ousadia, por exemplo, de Pedro? Como foi o momento que ele pediu para Jesus para andar sobre as águas? Será que eu tenho tido essa ousadia na minha vida? Será que eu tenho andado sobre as águas ou tenho olhado para o vento? Né? Eu estou dando esse exemplo porque foi o que nós falamos no último vídeo. Se você não assistiu, volta lá para você ver, com certeza também vai te ajudar. Então, depois que eu conseguir entender a história, eu consigo praticar ela, eu consigo colocar ela na minha vida. Como que eu consigo tirar uma lição para eu praticar? Aí vem o momento em que eu vou refletir sobre aquela história. Então, eu já não vou mais ler, eu vou ficar pensando sobre aquela história e o Senhor Jesus vai falando com a gente. Então, o Senhor Jesus fala comigo, olha, você poderia ser mais assim, você poderia ser igual Pedro nesse sentido, ou você poderia ser diferente, tomar uma atitude diferente que
esse personagem tomou. Então, quando você começa a meditar sobre aquela palavra, Deus vai conseguindo te iluminar. Então, você consegue tirar lições. Então, toda vez que eu leio qualquer palavra da Bíblia, eu tiro pelo menos, no mínimo, uma lição. Uma lição que eu consigo praticar na minha vida. E eu vou fazer aquilo durante todo aquele dia. E depois que você tirou essa lição, depois que você meditou naquilo que você leu, então você ora novamente. Só que agora não mais apresentando aquela palavra, e sim apresentando o que você vai praticar. Conversa com Deus, se você encontrou ali uma falha sua, se você encontrou ali um problema que você precisa mudar, ore a Ele, peça a Ele que te ajude, peça a Ele que te dê forças para mudar sobre aquilo, dê forças para tomar uma atitude que você precisa tomar. Então essa oração é para que você converse com Ele sobre o que você entendeu, sobre o que você vai praticar a partir dali, sobre aquelas lições que você tirou daquela história. Então, quando você faz isso, você apresenta para Deus as suas dificuldades, as suas fragilidades, e é nesse momento que Ele te dá forças para que você consiga praticar. Depois de você orar, você pode colocar um louvor, você pode procurar na internet um louvor para você expressar a Deus essa adoração pelo que você acabou de aprender sobre a palavra dele. E se você fizer isso todos os dias, eu tenho certeza que você vai ter ânimo e prazer de ler a Bíblia. Porque muitas pessoas falam, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade, porque eu não entendo. Mas se você seguir esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir entender, que você vai conseguir aproveitar e que vai ser um momento prazeroso entre você e o seu Deus. É um momento que você vai sentar aos pés dele como Maria fez. Lembra quando a gente falou de Maria? Maria sentou aos pés de Jesus e não se preocupou com mais nada. Ela só sentou, ela só aproveitou daquele momento que ela estava com o Senhor Jesus. Então, pegue um caderninho, anote. Se for preciso, volta ao vídeo, vai anotando, anote tudo que a gente falou aqui. E eu tenho certeza que se você praticar todos os dias, o Senhor Jesus vai conseguir falar com você. E você vai crescer a cada dia, você vai ser moldada a cada dia e Ele vai conseguir te direcionar nos caminhos dele. Então, é assim que eu faço e eu gostaria muito que você testasse aí na sua casa. Treine, faça todos os dias. Fale, meu Deus, de tal hora a tal hora eu vou ficar aos teus pés. Pratique esses passos, né, que eu acabei de ensinar e aproveite disso que o Senhor Jesus tem para te dar. Então, se essas dicas que eu faço na minha vida te ajudaram, compartilhe também com aquela sua amiga, com a sua filha, com a sua mãe, para que também ajude ela, para que ela consiga também se aproximar do Senhor Jesus através da Bíblia, através da meditação na palavra de Deus. Se você gostou, clique aqui no joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita, clique no inscrever-se, depois no sininho, depois na palavra todas. Que Deus abençoe você, já começa a colocar em prática, escreve aqui embaixo. Eu vou meditar na palavra de Deus. Coloca aqui embaixo que eu quero ver se você ficou até aqui o final do vídeo. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!